as pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Amém. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Filipenses, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no primeiro capítulo. Filipenses 1, a partir do verso 3, do 3 ao 6. Filipenses 1, 3. Dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Paulo ora incessantemente por aqueles irmãos de Filipos, aos filipenses, da cidade de Filipos, grato pela cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, diz Paulo, tendo por certo isto, que aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Alguém começou uma boa obra em você, e não foi pessoa nenhuma, não foi ser humano. Aquele que começou a boa obra em você, Ele vai aperfeiçoar essa boa obra em você até o dia de Cristo. Na verdade, essa palavra é sobre o dia de Jesus Cristo. Eu quero falar sobre o dia de Jesus Cristo. A gente vive sem consciência de que um dia chega. A minha esposa sempre fala que as coisas chegam, um dia chega, um dia acontece. Mas antes de falar sobre o dia de Jesus Cristo, tem algo importante. Que aquele que começou a boa obra em você, certamente Ele vai aperfeiçoar essa boa obra. Então, o que será essa boa obra? Eu peço que você deixe marcado aí em Filipenses, que a gente vai voltar aqui, mas dê uma olhada no que Jesus Cristo falou em João 6, 29. João 6, 29. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Simples assim. A obra de Deus é a seguinte, que vocês creiam naquele que Ele enviou, que é Jesus Cristo. Essa é a obra de Deus. Que você creia em Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz da glória do Evangelho de Cristo não resplandeça nessas vidas. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então a obra de Deus, feita pelo Espírito Santo de Deus, é a nossa conversão, é a nossa transformação, é que a gente creia em Jesus Cristo. Parece simples falar assim, mas tem muita gente que está aqui, que já frequenta a igreja há um tempo e ainda não crê de verdade em Jesus Cristo. Porque Jesus falou, se você me ama, você faz o que eu mando. Nem todo aquele que fala, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então a obra de Deus é uma transformação diária, como Paulo falou, a cada dia eu morro. A cada dia eu morro para que Ele viva. A obra de Deus é que a gente crê em Jesus Cristo. Um dia o Espírito Santo começou essa obra na minha vida. Uma vez eu vi uma camiseta que eu achei legal, estava assim, em obras para melhor atendê-lo. Mas aqui na pessoa, em obras ou em reformas para melhor atendê-lo. O Senhor que começou a boa obra em mim, está trabalhando em mim, está aperfeiçoando. Mas eu só tenho, essa obra tem um prazo. Toda obra tem um prazo, não tem? De término. Tem um orçamento e um prazo. O orçamento dessa obra que está sendo feita na minha vida é um orçamento caríssimo, mais caro do que os estádios superfaturados da Copa.
Eu até vi que agora na Rússia também, escândalo, também superfaturaram lá. Corrupção é mundial. Essa obra que o Espírito Santo está fazendo na minha vida custou a vida do Filho de Deus. Custou a vida de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia fala, tem um salmo que diz assim: o preço de uma vida é caríssimo. Ainda que um homem vendesse todos os seus bens, sendo ele riquíssimo, ele não poderia pagar o preço de uma vida. A obra que Jesus está fazendo na sua vida, irmão, custou a vida dele. Você tem que valorizar o que ele está fazendo na sua vida. E tem um prazo. Tem um prazo determinado para a entrega dessa obra. É o dia de Jesus Cristo. É o dia de Cristo. Nós vamos entender o que é isso. O que a Bíblia chama de dia de Jesus Cristo, ou o dia de Cristo, com D maiúsculo na minha Bíblia, é o dia que Jesus Cristo volta para pegar o que é seu. Ele está fazendo uma obra na minha vida, ele vai voltar para pegar o que é dele. Aleluia! Então o apóstolo Paulo disse isso: olha, eu oro por vocês, eu intercedo por vocês, eu fico feliz porque vocês cooperam no Evangelho até o dia de hoje, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Se você deixar ele completar a obra. Aleluia! Voltamos para Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Agora vamos ler no versículo 9 ao 11, por favor. Filipenses 1, 9 ao 11. E peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Quem tem a versão revista e corrigida está caridade. Outras versões, como a atualizada, contemporânea, outras falam amor. Né? O domingo passado eu preguei sobre o amor. Então eu vou ler aqui numa versão que fala amor. Paulo diz assim: eu peço isto, que o vosso amor... Ei, ele está realizando uma obra na sua vida, amém? Ele começou uma obra na sua vida, ele transformou você e está operando. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros e inculpáveis até ao dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que o vosso amor aumente mais e mais nessa obra que Ele está fazendo. Quando Ele começou uma obra na minha vida, era totalmente improvável. Eu não acreditava em Jesus Cristo. Eu achava que Jesus era a mesma coisa que Gandhi, Mahatma Gandhi, até John Lennon, para mim era igual Jesus. Ramakrishna, Buda, eu lia todos esses livros. Era improvável. E o Espírito Santo veio e começou a fazer uma obra na minha vida. E qual que é a obra de Deus? Que creiais naquele que Ele enviou. E o Espírito Santo começou a colocar um entendimento na minha vida, que Jesus não é igual a todos. Porque todos esses são homens e morreram. E tem o túmulo deles. Mas Jesus Cristo, Ele morreu e o túmulo está vazio, porque Ele ressuscitou. Ele não é homem, Ele é Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. E o Espírito Santo começou uma obra na minha vida e começou a me dar entendimento, conhecimento, ciência de que Jesus Cristo não é o mais excelente dos homens. Ele não foi um comunista. Jesus é Deus. E quando Ele começou essa obra na minha vida, Ele começou a mudar as minhas escolhas. Eu já fazia a faculdade que eu queria, já estudava veterinária na USP, que era o que eu queria. E Ele começou a mudar minhas escolhas. Ele começou a colocar amor no meu coração, mais e mais. E o amor que eu tinha pelos animais, e ainda tenho, que foi o que me fez fazer medicina veterinária e não medicina humana. Porque eu falava, gente, é muito complicado, eu prefiro cuidar de bicho.
E foi o que eu fiz. Aí só que Deus tinha outros planos para mim. Ele queria que eu cuidasse de bicho e de gente. E esse amor começou a trabalhar na minha vida. E ao mesmo tempo que eu ia me apaixonando por Jesus Cristo, entendendo que Ele é Deus, Ele começou a me colocar amor por gente. Mas isso é uma obra difícil, porque de vez em quando eu tenho recaída. Sabe, de querer viver a minha vida, do meu jeito, fazer as minhas coisas, os meus sonhos e não os sonhos dele. Então eu entendo que eu estou em obras para melhor servi-lo. Aquele que começou a boa obra em mim, que foi o Espírito Santo, ele continua trabalhando. Mas eu tenho que estar ciente de que eu vou ter que estar pronto, porque uma hora essa obra tem que ser entregue. A palavra fala que quando Jesus vier, Ele vem para buscar a sua igreja, uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, santa, pura. Tem gente que vai ser trabalhado e não vai. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Estreito é o caminho que conduz à salvação e poucos acertam por ele. Largo é o caminho que leva à perdição e muitos acertam por ele. Você tem que ter consciência de que o Espírito Santo começou uma obra na sua vida, senão você não estaria aqui hoje. Fala a verdade. Senão você não estaria talvez ouvindo essa palavra aí. Ele começou uma obra, mas ele está trabalhando. E você tem um prazo de entrega. É o dia de Jesus. É o dia de Cristo. Aleluia. E Ele espera que nós estejamos sinceros. Sabe o que é sincero? É sem máscara, sem cera. Sincero é aquele que é a mesma coisa dentro de casa e fora de casa. Sincero é aquele que é a mesma coisa quando está com a esposa ou quando está lá no outro país. É sem máscara, sincero, sinceros e inculpáveis, produzindo frutos de justiça que vem por meio de Jesus Cristo. Quando João Batista ele veio pregando, ele falava: arrependam-se, raça de víboras, e produzam frutos dignos de arrependimento. Frutos de justiça são frutos dignos de arrependimento. Uma pessoa que realmente é arrependida do que era, ela produz frutos dignos do arrependimento. Uma conduta que condiz, amém? Frutos de justiça é o que Jesus espera de você quando Ele voltar para te buscar. Agora, para quem é crente muito intelectual como eu era, eu ficava, isso é provável, isso aqui é improvável. Isso eu acredito, isso eu não acredito. Isso aqui é plausível, isso aqui não é. Isso aqui é tangível, isso aqui não é tangível. Então, eu fazia o meu evangelho. Mas o Espírito Santo foi trabalhando em mim. E qual é a obra? Que creiais naquele que Deus enviou. Então, se eu creio em Jesus Cristo, eu creio que tudo que está nessa palavra é verdade. Diz a Bíblia: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não me importa o que o Paulo Coelho falou, não me importa o que o Gandhi falou, não me importa o que o Baba não sei o que falou. Jesus falou: o meu evangelho é a verdade. Ah, mas é improvável. Mas se ele falou que é a verdade, eu vou acreditar nele. Essa é a obra que o Espírito Santo quer fazer em você. Que você seja crente, que você creia na palavra. Amém? Que você não aceite outras versões da Bíblia que estão ameaçando, que já estão lançando aí versões politicamente corretas, deturpada a palavra de Deus. Não aceite. Se você ainda está com dúvidas, é porque o Espírito Santo ainda tem que trabalhar em você. Porque se Jesus voltasse hoje à noite, você não ia subir. Porque ainda você não crê 100% que Ele é o Filho de Deus. E uma das coisas que Jesus falou, que parece loucura, é que Ele vai voltar. Parece loucura. Tem crente que está aqui hoje, tem crente que está me ouvindo aí, e que não acredita que Jesus vai voltar mesmo. Ah, isso sempre se falou, que Ele vai voltar e nunca voltou até hoje. Se você realmente crê em Jesus Cristo, você tem que acreditar que Ele falou que Ele vai voltar. É chamado de a segunda vinda de Cristo, é a volta de Cristo. Esse é o dia de Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra em você, Ele está trabalhando em você e Ele vai trabalhar até o dia de Cristo. O dia que Jesus vai voltar. Mas só que pode ser que você morra antes disso.
E nós vamos ler. A Bíblia fala que alguns já vão ter morrido em Cristo. Alguns ainda vão estar vivos quando Cristo voltar. Mas que Ele vai voltar, Ele vai voltar. E perguntavam para Ele: Senhor, quais são os sinais da Tua vinda? Ele já estava ali. Mas Ele tanto falava da Sua vinda, eles perguntavam: quais são os sinais da Tua vinda, para que nós vejamos e creiamos? Ele falou: geração incrédula, perversa, eu não vou dar nenhum sinal para vocês da minha vinda. O único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, eu vou ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. É o único sinal que eu vou dar para vocês. E ele deu esse sinal. Porque depois que ele disse isso, ele foi morto, ele foi crucificado, foi morto, foi sepultado, e ao 3º dia ele ressuscitou, e o túmulo dele ficou vazio. E depois de ressurreto, ele foi visto por todos os discípulos, e a Bíblia diz que de uma só vez ele foi visto por mais de 500 irmãos. O sinal de Jonas ele deu. Sabe o que quer dizer isso? Ele vai voltar para me buscar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai voltar. Mas Ele deixou o ajudador comigo, Ele deixou o Espírito Santo comigo para trabalhar e fazer esse Alexandre que é egoísta, esse Alexandre que é fechado, tem uma tendência de resolver as coisas sozinho. Ele deixou o Espírito Santo para ficar trabalhando em obras. Ele começou uma boa obra e Ele quer fazer de mim um homem digno de subir. E Ele quer fazer isso em você. E Ele está fazendo. E uma das coisas que Ele está usando é a palavra. Essa palavra aqui. Aleluia! Ele está trabalhando na sua vida. Porque quando Ele voltar, e Ele vai voltar, Ele espera poder te levar. Vamos dar uma olhada em 2 Pedro, capítulo 3. Porque esse argumento que Pedro fala, você já ouviu, você talvez já tenha falado. 2 Pedro 3, lá no finzinho da Bíblia, perto de Apocalipse. 2 Pedro, capítulo 3. Do 1 ao 4. Isso aqui é loucura, viu, irmão? Por isso que a Bíblia fala que a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas é salvação e poder de Deus para os que creem. Pensa bem, por que Deus colocaria essas coisas que eu vou ler a partir de agora? O que eu vou ler a partir de agora é a respeito da volta de Cristo, é o dia de Jesus Cristo. Você acha, Deus na sua sabedoria, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, você não acha que Deus poderia colocar coisas super sábias, intelectuais, prováveis na Bíblia, para que toda a humanidade quisesse ler? Mas a Bíblia fala que aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Ele apanha o sábio na sua astúcia. Deus não está preocupado em agradar você, não. Então Ele fala coisas que parecem loucura. Aleluia. Amados, escrevo-vos agora esta 2ª carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2 agora. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, pessoas zombadoras que andam segundo os seus próprios desejos e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Cadê Ele? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Desde que meus pais morreram, meus avós morreram, meu bisavô, meu tataravô, desde que Abraão morreu, desde sempre, as coisas permanecem como sempre foram. Cadê a promessa da vinda dele? Cadê? Onde está Jesus?
Ele fala que vai voltar? Isso é história. Nos últimos tempos virão pessoas zombadoras, escarnecedoras, que vivem pelos seus próprios desejos. Eu vivo para ficar rico, eu vivo para comprar minhas coisas, eu vivo para poder viajar, eu vivo para me satisfazer. E cadê a volta de Jesus? Está vendo? É isso que Pedro está dizendo aqui. Versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas Ele é longânimo, Ele é paciente para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Se Jesus voltasse hoje à noite, talvez algum parente muito querido seu ainda fosse para julgamento. Deus é longânimo, Ele não quer que ninguém se perca, porque quando Jesus voltar, Ele leva a sua igreja e os demais vão para julgamento, E Deus é paciente, Ele quer que todos se salvem. Então, quando você vê alguém falando, ou ouvir esse argumento na sua cabeça, mas cadê a volta de Jesus? Lembra, Ele é paciente. Ele está esperando alguém se converter ainda, talvez seja você. Por isso o profeta Isaías falou, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Porque depois que Ele voltar, acabou o tempo, é julgamento. Aleluia. Aleluia que está demorando. A Bíblia fala que essa aqui é a época da graça. É a época que o Evangelho está sendo pregado. Mas o dia do Senhor virá. O dia de Cristo, o dia de Jesus Cristo, o dia do Senhor virá. Virá como ladrão de noite, no qual nesse dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas convém ser em santo trato e piedade. Por isso Ele está trabalhando em nós. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Quantas vezes você já ouviu alguém julgando Deus, falando, se Deus existe, se Deus é bom, por que tem 12 crianças lá com risco de morrer numa caverna? Se Deus é bom, por que tem crianças morrendo lá na Síria, nos bombardeios? Se Deus é bom, por que tem criança com câncer? A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, o príncipe deste mundo é Satanás, e Jesus veio para resgatar a gente. Haverá novos céus e nova terra em que haverá justiça. O próprio Filho de Deus, quando veio aqui, ele sofreu, ele foi perseguido, ele foi maltratado, ele foi cuspido, ele foi morto, o Filho de Deus, neste mundo. Jesus falou, nesse mundo você vai ter aflições, tenha bom ânimo, eu estou com você. Porque virão novos céus e nova terra em que reinará a justiça. Isso parece loucura. Por que não voltou ainda? Porque Ele espera que todos se salvem. Porque o inferno, a morte eterna, é eterna. É eternidade sem Deus. Então Ele está dando tempo para que todos possam se salvar. Você entende isso? E por isso que a Bíblia fala que nós somos cooperadores do Evangelho. Jesus falou, de graça recebeste a salvação, Alexandre, de graça dei a salvação. O que custa você viver a sua vida para mim? Eu dei a minha vida por você. Eu falei, tá bom, Senhor. Eu posso continuar sendo a profissão que eu escolhi? Ele falou, pode. E por um tempo Ele deixou ser a minha profissão, depois Ele tirou, depois Ele falou, pode ser mais um pouco, mas nunca deixa de trabalhar para mim, Ele falou. Aleluia. Cooperadores do Evangelho, porque Ele quer que todos se salvem.
Porque depois que ele voltar, irmão, é julgamento. Não tem mais tempo. Amém? Tão importante. O dia de Deus. O dia de Jesus Cristo é o dia em que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Simples assim. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Eu quero ler com você agora 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. 1 Tessalonicenses 4, 13. E sempre que nós lemos coisas como essas, que nós também leremos agora, que são loucura, eu sempre gosto de falar. Você lembra que uma vez o rei Agripa falou a Paulo, eu vejo que as muitas letras te fazem delirar, Paulo. Você fala coisas muito loucas. As muitas letras te fazem delirar, porque Paulo era muito culto, ele falava vários idiomas, ele era muito culto. Então eu queria te falar também que eu não sou nenhum bobinho, e você também não é nenhum bobinho. Ninguém está querendo fazer lavagem cerebral em você. Eu também falo alguns idiomas, eu também entendo um pouco de medicina, um pouco de física, um pouco de química. A gente pode conversar sobre literatura, várias coisas. Mas o que Deus falou vai acontecer. Essas pessoas que parecem tão sábias, cientistas, eles estão aí se suicidando, estão separando seus casamentos, não é? Essas pessoas estão aí se enfiando nas drogas. E eu tenho paz. Paz porque eu creio nessa palavra. Então, em 1 Tessalonicenses 4, 13, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que já morreram. 1 Tessalonicenses 4, 13. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Entende? Quem morreu com Cristo, Deus vai tornar a trazê-los. Jesus falou, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, estava falando da ceia do Senhor, no último dia eu o ressuscitarei. Em João capítulo 6, Jesus fala isso 3 vezes, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, no último dia eu o ressuscitarei. Aleluia. É loucura, mas é de Deus. Então, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Versículo 15, dizemos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor, Jesus, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aleluia! Isso é loucura de Deus. Que se Jesus Cristo voltar enquanto eu ainda estiver vivo, os que já morreram com Cristo vão primeiro, e depois os que estiverem vivos, seremos também arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares. Isso aí parece história que a gente conta para uma criança de 5 anos, né? Porque até se tiver 10 anos, aí vai falar, pai, vamos ler uma coisa mais séria aí, né? Não é mesmo? Que loucura é essa? Deus podia ficar sem essa, né? Podia pôr coisas mais profundas na Bíblia, né? Não tem nada mais profundo que isso. Aquele que começou a boa obra em você, Ele está trabalhando, porque esse dia vai chegar. E Ele espera que você suba. Você sabe, eu sempre falo que a gente tem que ter os pés na terra e a cabeça no reino dos céus. Eu tenho fases na minha vida que eu estou com o pé muito na terra, os pés na terra.
Tem fases que eu estou muito assim, racional, muito preocupando com a minha profissão e com as coisas que eu preciso. E aí nessas horas o Espírito Santo que está trabalhando em mim, ele avisa, fala, ei, Alexandre, sobe um pouco, sobe um pouco, sobe um pouco. Está ficando incrédulo. Sério. Aí eu procuro ler um pouco mais, orar um pouco mais, buscar um pouco mais. Tem fases que eu estou muito no céu, eu estou muito, e estou esquecendo das coisas da terra. Eu tenho fases assim. Aí o Espírito Santo, que é o ajudador, fala, Alexandre, desce um pouco. Você é marido, você é pai. Você tem que levar o pão de cada dia para casa. Desce um pouco. Por isso que a Bíblia fala, seja o vosso equilíbrio percebido por todos os homens. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Aleluia. Amém. Então, agora, você viu o versículo 17 que diz assim, nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. Essa palavra arrebatamento vem do latim. O apóstolo Paulo, ele era romano, ele falava latim. Arrebatamento em latim é raptus. Raptus. Arrebatado rapidamente e com força. Por isso que Jesus falou, vai ser num piscar de olhos. De repente você vai ser arrebatado rapidamente e com força. Foi. Hashtag fui. Aí já era. Ah, mas então será que era verdade? Era. Já foi. Por isso que aquele que começou a boa obra em você, ele está trabalhando para que você não seja incrédulo. Ah, mas eu vi um artigo na internet lá que eu li, que esse negócio da Bíblia. Aí o Espírito Santo deleta isso, não acredita nisso, crê na palavra. Porque ele vai voltar e vai ser um arrebatamento. Oh, aleluia. 1 Tessalonicenses 5. Vamos na sequência aí. 5. Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, mas quando é que isso vai ser? Como é que vai ser? Não necessitais que eu vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. A palavra de Deus assemelha a volta de Cristo a um ladrão que vem de noite. Ninguém espera, de repente ele está lá dentro do quarto, está amarrado em nome de Jesus. A palavra de Deus assemelha esse rapto a uma mulher que está grávida e no momento ela entra em trabalho de parto. Ninguém espera, mas vai acontecer. Será repentino e então acabou o tempo. Quem subiu, subiu. Quem não subiu vai ficar para um período que a Bíblia descreve muito bem. Um período assustador. A Bíblia descreve o período pós-arrebatamento, que se chama grande tribulação. Grande tribulação na terra. E finalmente eu quero compartilhar com você mais um texto ainda sobre esse dia do Senhor, que está em 1 Coríntios capítulo 15, só mais esse texto, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 50. Nós cantamos até agora há pouco um cântico que fala um trecho desse texto. 1 Coríntios 15, 50. E agora digo isto, irmãos. Só espero que você encontre aí. 1 Coríntios 15, 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, corpo físico não pode herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herda a incorrupção. E eis aqui vos digo um mistério. Quem gosta de mistério? Eu gostava muito de mistério. Por isso que eu li esses livros todos esotéricos.
Vou dizer um mistério para vocês. Na verdade, nem todos dormiremos, entenda, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Aleluia, que loucura, Deus. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Morte, você que ameaçava o Alexandre, você que um dia quase levou o Alexandre naquele dia do infarto lá, né? Quando Jesus voltar, tragada foi a morte na vitória. Esse corpo corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Transformados seremos todos. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, porque é a lei que mostra o que é o pecado. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E a obra de Deus é esta, que creiais em Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Já que Ele vai voltar, já que isso vai acontecer, portanto, irmãos, sede firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, o Espírito Santo está falando para mim: filho, fica firme e abundante, perseverante na obra do Senhor. Mas qual é a obra do Senhor? Que a cada dia eu seja mais crente do que no dia anterior. Porque a obra do Senhor é que creiais naquele que Ele enviou. Não é? Então seja firme e abundante na obra do Senhor. Sabe quando um crente deixa de ser crente e começa a ficar morno? O que Jesus fala? Ei, eu estou quase te vomitando da minha boca. Por que você é morno? Por que você deixou o seu primeiro amor? Seja firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. O que é a obra do Senhor? Eu preciso ler mais, eu preciso crer, eu preciso buscar mais, eu tenho que crer, eu tenho que congregar mais, eu tenho que crer, eu tenho que orar mais, eu tenho que crer. Porque todo mundo tem aqueles momentos de recaída espiritual, ou não? Não é? Uma decepção, qualquer uma desilusão, às vezes uma enfermidade, o que seja, o coração já endurece. Deixa o Espírito Santo trabalhar, seja abundante na obra do Senhor, porque o dia do Senhor vai chegar. Vem de repente, vem como um ladrão, e aí não tem mais jeito. Eu espero hoje dormir mais crente do que eu dormi ontem. Eu espero amanhã acordar mais crente do que eu acordei hoje, para que aquele dia não me pegue de surpresa. Jesus falou isso para os seus discípulos: fiquem vigilantes para que o dia do Senhor não vos pegue desapercebidos, não vos pegue de surpresa. Trabalha pela tua salvação. Amém? Por isso que ele precisa de cooperadores do Evangelho. À medida que ele está trabalhando em mim, na minha salvação, ele pede que eu ajude a que outros também sejam salvos. E aí, pela palavra que eu prego, pela oração que eu faço, pelo abraço, pelo conselho, eu estou sendo cooperador do Evangelho, mas é Ele que vai começar uma boa obra daí em você. E vai trabalhar em você. Até o dia de Cristo. Amém? Ficou claro? Quando Jesus voltar, os que já morreram em Cristo vão primeiro. Vão ser transformados. Né? O corpo deles nem existe mais. Tem gente que morreu há 1 ano, nem tem mais corpo. Quem morreu há 15 anos? Quem morreu há 200 anos? Mas eles ressuscitarão com corpo de glória. E nós, os vivos,
seremos transformados com o mesmo corpo que o deles. Todos iremos ao encontro do Senhor. Isso é o dia do Senhor. E todos os que ficarem vivos, que não subirem, e todos que já morreram até hoje sem Cristo, é o fim para eles? Não, todos vão para julgamento. Apocalipse 20, vão para julgamento, vão para juízo. E aí é fogo. Porque a Bíblia fala que cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Mas e os crentes? Você vai ser julgado pelo que Cristo já fez por você. Por isso ele falou, quem crê em mim passou da morte para a vida, não entra em juízo. Olha que demais. Será que eu sou digno disso? De nem passar por julgamento? Você é digno de tão grande salvação? O mínimo que a gente pode fazer é ser cooperador do Evangelho, concorda? E o apóstolo Paulo falou, olha, mas tendo pregado a muitos, eu não quero ficar de fora. Eu não quero me arriscar. Então eu esmurro meu próprio corpo, eu subjugo meu próprio corpo à escravidão, me esforço, para que quando ele vier, eu suba. É isso que o Espírito Santo está trabalhando em você. Deixa ele trabalhar em você. E muitas vezes a maneira que o Espírito Santo vai ajudar para trabalhar em você é com a sua esposa falando, ô amor, você está um brontossauro, hein? Vê se seja mais amável aqui em casa. Cadê o fruto de justiça? Cadê o fruto de arrependimento? Geralmente, o Espírito Santo usa a esposa para ajudar o marido a ir para o céu. É bênção. O marido que não entende isso fala, ah, mulher, está na hora de procurar 2 de 20 anos, né? Irmão, o Espírito Santo está usando a tua esposa para ajudar você a ir para o céu. Larga de ser brontossauro, seja mais educado lá em casa, dá atenção para as crianças. Amor, quando foi a última vez que você orou? Não te vejo mais orando. Mulher, você não tem nada a ver com isso, eu sou o sacerdote da casa. Oh, lindo sacerdote, né, que não ora. Pode ver, Deus usa às vezes o líder de célula para falar com você. O Espírito Santo está trabalhando em você, ele usa muitas maneiras. Porque na hora que ele vier, raptus, fui. Amém? Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.